Vamos para mais uma semana de aula, vamos falar sobre quedas de perna. Quedas de perna é onde eu entro batendo com os meus pés ou entrando com a minha perna para tentar derrubar o meu adversário. Hoje eu vou falar aqui de uma queda básica e clássica do jiu-jitsu, né, e do judô também, que é um osotogari. O osotogari, para quem não conhece aqui, né, é um movimentinho onde eu entro, pum, varrendo, né, meu dedão ele varre, eu aproximo e entro dando aquela varrida. Porém, na posição de hoje eu vou fazer a entrada do osotogari em movimento. Então eu vou caminhar com ele aqui e tal, e eu vou entrar. Só que eu vou entrar displicentemente até, com o objetivo que ele tire a perna, né? Ele vai tirar a perna, a hora que ele tira a perna eu escorrego para dentro, a minha mão do cotovelo ela vai acima e a minha mão da goela vai puxar para baixo. E a minha outra perna de trás ela vai entrar com a sola do pé, vou mudar o ângulo, a sola do pé ela vai entrar bem na frente da canela, né? Bloqueando. Não é só bater, eu deixo apoiando e ali eu vou puxando a gola e erguendo o braço do meu amigo, né? Eu puxo a gola não somente para baixo, mas fazendo com que ele caminhe, porque a ideia do meu pé é calçar, é bloquear ali a passada dele. Então eu vou fazer por esse ângulo aqui, ó. Eu vou entrar de osotogari, eu vou entrar para dentro dele e aqui eu vou puxando, ó, colocando ele para baixo. Então eu puxo. A ideia de puxá-lo é para que ele caminhe. Se eu puxo ele para baixo, ele firma o pé e ele fica mais resistente ali, né, na queda, né, podendo ali resistir e não cair. A segunda variação, que seria praticamente uma aula na aula B, né, eu vou fazer a mesma movimentação para trabalhar aqui a entrada de osotogari, vou entrar de sasai e ele vai até quicar, mas não vai cair. Então nessa sequência eu vou entrar uma outra queda de perna, que é um ultimata. É importante sempre eu ter algumas variações, né, para sequências que eu posso estar tentando derrubá-lo, né. Isso também aplica-se na parte de finalizações. Às vezes nós estamos aqui, né, eu entro lá, entrei, 1, 2, bateu, e aí eu viro de costas e aí eu vou entrar a minha perna bem no meio da perna. Para que o ultimata ele tenha uma eficiência, né, é importante que eu entre, né, virando totalmente de costas, né. Quando eu entro aqui, eu viro totalmente de costas, minha cabeça vai para baixo e a minha perna ela sobe bem, né. Muita gente, na hora que vai aplicar esse movimento, é comum eu ver os alunos entrando lateralmente, batendo como se fosse de lado aqui, e aí é lógico que ele chega a uma determinada altura e aí ele não consegue executar o movimento perfeitamente, acaba não conseguindo fazer a queda de ultimata. Um outro detalhe também é manter a cabeça muito alta, né? A pessoa lá entra no ultimata, mas ela fica olhando para frente, e quando ela faz esse movimento, a perna também ela não sobe. A própria musculatura do músculo do glúteo ali, ela trava a perna, impedindo a pessoa de elevar essa perna alta, tá? E nas duas situações que eu passei, a pessoa acaba caindo lateralmente, né? Caindo aqui, e eu vou dominar ela nos 100 kg, dando uma sequência lógica para essa posição. Agora pode ir mais para cima ainda aqui. Isso, perfeito. Pode ficar para cá. Bom, legal. Aqui eu vou fazer uma finalização utilizando a minha lapela, né? Vou soltar a minha lapela. Para essa posição, para que eu solte a lapela, né, e mantenha o meu amigo aqui, que está por baixo, imóvel, né, que ele fique sem reação de tentar aqui me desequilibrar, eu preciso fazer uns ajustes aqui, uns detalhes técnicos. Por exemplo, se eu faço, geralmente a gente faz os 100 kg, né, e a hora que eu tento soltar aqui, ele está tudo solto. Ele consegue fazer o trabalho de reposição, né, entrar a perna. Eu gosto de fazer um detalhe aqui que faz toda a diferença. Por exemplo, eu estou aqui, essa mão da cabeça eu entro bem funda, pego lá na altura da axila, puxo ele para mim, e agora eu vou com o meu tronco à frente, dando uma pressão com o meu ombro no maxilar dele,
Agora aqui eu estico essa perna e a outra perna eu mantenho flexionada, encostando no quadril dele. Agora aqui fica ruim para ele fazer os movimentos ali. Mantenho minha cabeça sempre baixa e nesse momento eu vou soltando a minha lapela, ok? Vou soltando a minha lapela e vou passar por cima do peito, pela frente do rosto e vou entregar para minha mão. Nesse momento eu posso até recolher a minha perna para ter uma melhor mobilidade. Agora aqui é muito importante aqui eu puxar a lapela dele para que a lapela, a minha lapela, né, na verdade, eu tenho que puxar a minha lapela para que ela encoste no pescoço. Se eu pego essa lapela muito alta, né, eu falo que é justa, né, se eu pego ela muito aqui, a hora que eu vou fazer o movimento completo da finalização, eu acabo puxando ele para cima, o que acaba dificultando ali a finalização. Então eu vou pegar ela lá na pontinha da lapela, porque a minha ideia é distanciar o meu corpo, e a hora que eu faço esse distanciamento do meu corpo da minha cabeça, a lapela ela pega bem na lateral do pescoço, que esse é o objetivo. Eu vou fazer da primeira situação para entender. Ó. Se eu pego a lapela muito justa, ó, eu acabo puxando ele para o alto. Então se eu pego na pontinha, ó, eu puxo todo o meu braço, encostei, essa mão ela vai ficar sempre no chão, porque eu impeço ele de fazer a reposição de guarda, ela é um bloqueio. E agora que eu vou deslocando para o norte-sul e venho com a minha cabeça para o tatame, arrochando a posição aqui, ó. Tá? Aí, a hora que eu apoio a cabeça no tatame, se ele não tiver ainda desistido, eu vou forçando a minha perna para cima da cabeça dele. Então, vou fazer aqui agora o movimento um pouquinho mais rápido. Então, essa aqui vai ser a primeira finalização utilizando a lapela. Vou fazer uma outra finalização aqui utilizando a lapela também, que é soltando a lapela do meu adversário. Agora um pouco diferente. Para esse estrangulamento que é um pouco diferente, eu vou soltar a lapela dele, né, como eu havia dito. Vou continuar pesando aqui da maneira que eu demonstrei na posição anterior. E agora, ao invés de soltar a minha, eu vou soltando a lapela dele. E a ideia aqui, ao soltar a lapela, é passar por baixo do braço dele, né? Eu vou entregar para a minha pegada. A pegada da mão é a palma da mão virada para baixo. É a mesma pegada. Aqui, ó, se perceber, é a mesma pegada da finalização anterior. Agora aqui, eu vou vir dominando com a mão no quadril dele, igualzinho. E vou agora com a minha cabeça lá no lugar da mão, como se fosse um 100 quilos número 3, né? Então eu vou deslocar a minha cabeça aqui, vou puxar bem a lapela, vou deslocar minha cabeça para o lugar da mão e levantar o meu quadril. Aqui eu vou passar para o outro lado, né? Um detalhe importante que ao fazer a pegada, eu viro o meu dedão para baixo, né? Para fazer uma torção de ombro, para que eu possa ir para o lado contrário do corpo dele, né? Então eu vou, virei meu dedão para baixo e vou para o outro lado, soltando o peso em cima do peitoral dele. Mantenho a minha base aberta e vou entrar com a minha mão por baixo, dominando a lapela que eu soltei, a própria lapela dele, fazendo uma pegada em X. Eu gosto de esticar o braço para unir meus braços e assim aumentar a pressão. E agora eu vou voltando para o norte-sul. Então, a minha pegada, a segunda pegada, era uma pegada em garra. A primeira pegada, eu começo com a palma da mão para baixo, mas ao mudar o lado, ela fica em pá, ela vira a palma da mão para cima. Aí a segunda entra em garra e eu vou unir os antebraços, né, abaixo do maxilar dele, para que eu possa fazer o X e voltar com uma pressão maior, né? Essa é uma posição bem forte, né? Uma finalização que todas as vezes que eu faço, quando eu chego naquela lateral ali, é muito difícil da pessoa resistir. Vou passar também aqui mais uma posição aqui, mais uma finalização, na verdade, com a lapela dele, né?
Nessa situação, eu vou passar a lapela por baixo, mas ele abaixa o cotovelo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima, prendendo o braço dele, fazendo uma pegada meio que de tipóia ali, né? Uma tipóia eu vou fazer no braço dele. Tá vendo? Eu vou tentar passar por baixo, aí ele fecha o cotovelo, eu venho com ela por cima, inutilizando esse braço dele. Agora aqui eu vou começar um trabalho de finalização, né? Numa segunda finalização, utilizando a lapela dele. Ó. Repara que ele tenta sair e fica muito difícil. Eu vou entrar com a minha mão solta em pá, mas antes eu vou fazer um domínio. Eu gosto mais de fazer a posição com o joelho na barriga. Dá para ser feito da lateral, mas com o joelho na barriga fica muito melhor. Aí a minha mão ela entra em pá. Eu vou unir os antebraços e agora eu faço um deslocamento para o norte-sul, né? Finalizando, arrochando ali mais ainda a finalização, a lapela no pescoço dele. Essa é uma continuação, seria uma variação da primeira finalização. Então, mais uma vez, eu vou dominar, eu faço um trabalho de tipóia, né? Entro com a pegada na faixa, canela na barriga, vou puxar bem a lapela dele e vou entrar com a minha mão em pá, ajustando as minhas duas mãos na mesma lapela dele, tá bom? Mão em pá e a primeira mão, na verdade, palma da mão para baixo. Sempre, todas as posições eu com a palma da mão para baixo. Nessa situação aqui, a segunda mão ela vai entrar em pá, fazendo uma pegada estilo beisebol. Pegada daquele finalização baseball choke, tá? Então, e aqui também tem a situação quando ele tira o braço também, tá? Que eu tento passar, faço o movimento de tipóia e aqui às vezes ele também consegue tirar o braço, ó lá. Eu vou entrar com a minha mão por cima do braço dele e vou laçar, entrar com a minha mão por baixo da lapela e agora eu faço uma Ezequiel. Só que é muito importante eu jogar o peso na direção das pernas e jogar minha cabeça para trás. Como ele está com a esgrima, ele tem a vantagem da posição. Então, o posicionamento do meu corpo é muito importante. Porque se eu ficar com os dois joelhos no chão e ele com a esgrima, ele consegue me jogar à frente. Então, eu vou entrar a mão por baixo da lapela e vou me deslocar para trás, lateralmente. Eu ergo a minha perna da frente, jogando o meu peso na parte do quadril dele. Assim, ó, se ele me empurrar ainda, aumenta mais ainda a pressão da finalização aqui. Se ele me empurrar aqui, ele tá aumentando a pressão. Tá? Então, essa aqui é mais uma opção ali de finalização. Então nós vamos fazer aí, são 4 finalizações utilizando a lapela, sendo 3 com a lapela dele e uma com a minha lapela, tá bom? Bom estudo, ótima semana e até o nosso próximo treino. Os